Olá, está no ar o programa Além da Notícia. Eu sou Bruno Araújo e trago para você as informações que interessam e que vão impactar diretamente a sua vida. Mas não só isso, trago também análise e reflexões sobre tudo que muda com a atuação da política, com a atuação dos políticos. Então, vamos para o nosso tema da semana. A obra de engorda da praia de Ponta Negra, realizada prioritariamente na gestão do ex-prefeito Álvaro Dias e agora pré-candidato ao governo do estado, entra agora em uma nova fase, a fase da desconfiança institucional. Depois de concluída no início de 2025 com recursos federais, o projeto passa a ser alvo direto de dois órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. E o que era até então uma obra vendida como solução para a erosão costeira, agora levanta questionamentos sérios, técnicos, ambientais e financeiros. Antes de tudo, é fundamental reforçar que a obra em si é necessária. Os questionamentos feitos anteriormente à sua execução eram voltados à falta de atendimento a critérios importantes para sua realização. Mas é importante também dizer, os achados preliminares do TCU são preocupantes. Há indícios de uso inadequado de recursos da Defesa Civil que deveriam ser destinados a ações emergenciais e não a uma intervenção estrutural dessa magnitude. Isso, por si só, já abre um debate importante sobre planejamento e enquadramento legal da obra. Mas não para por aí. O relatório também aponta fragilidade nos estudos técnicos e ambientais, possíveis falhas no licenciamento e até suspeita de obstrução à atuação de órgãos ambientais. Ou seja, não é apenas uma discussão sobre dinheiro, é também sobre governança e respeito às regras e ao meio ambiente. E talvez o ponto mais visível para a própria população, a durabilidade da obra. Menos de um ano depois da conclusão, parte significativa da areia já foi levada pelo mar, especialmente na região do Morro do Careca. Isso levanta uma pergunta direta. O projeto foi mal dimensionado ou mal executado? Há ainda suspeitas sobre a origem da areia utilizada, indícios de irregularidades contratuais, como exigências que podem ter limitado a concorrência na licitação. Em outras palavras, o problema pode ter começado antes mesmo da obra sair do papel. Diante desse cenário, o TCE decidiu aprofundar a investigação a partir de uma denúncia da própria comunidade. Isso amplia a pressão e mostra que o caso deixou de ser apenas técnico e passou a ser também político e social. É importante destacar, ainda não há condenações. Estamos diante de investigações em curso, mas o conjunto de indícios é robusto o suficiente para colocar a obra sob suspeita. E mais do que isso, levanta um alerta sobre como grandes intervenções públicas são planejadas, executadas e fiscalizadas. O que está em jogo não é só a faixa de areia da praia de Ponta Negra, é a confiança da população na gestão e nos gestores públicos. E essa, quando se perde, é muito mais difícil de recuperar do que qualquer prazo. A sucessão estadual de 2026 no Rio Grande do Norte tem ganho contornos interessantes e alguns deles imprevisíveis. Com as principais peças do cenário em posições praticamente definidas, uma força política do Estado ainda continua alvo de disputa. Declarações recentes de Odon Júnior, ex-prefeito de Currais Novos, e Carlos Eduardo Xavier, hoje pré-candidato ao governo do Estado, colocam um novo elemento no tabuleiro político. O PSDB passa a ser tratado, ainda que de forma indireta, como possível peça de composição na chapa governista. Odon foi explícito. Ao defender uma aliança mais ampla, ele cita diretamente o PSDB e admite com naturalidade a possibilidade de o partido indicar o vice, destacando o peso político de Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa e do PSDB aqui no Rio Grande do Norte. Jaca do Xavier adota cautela, mas não fecha as portas. Pelo contrário, ao dizer que a chapa pode trazer nomes fora do radar e que novos partidos ainda podem chegar, ele sinaliza claramente que o jogo está aberto e que o PSDB está sim nesse campo de possibilidades. E o que isso revela? Primeiro, uma estratégia em construção. A base governista dá sinais de que não pretende se limitar ao seu núcleo tradicional e busca dialogar com o centro político, movimento clássico em disputas majoritárias. E pouco surpreendente, eu diria, pelo fato de Ezequiel ter dado suporte enquanto parlamentar e presidente da Assembleia Legislativa ao governo Fátima do PT. Segundo, o PSDB ganha protagonismo sem precisar se expor. O partido ainda não fechou alianças, o que coloca numa posição confortável de negociação. E mais, reúne atributos considerados valiosos, tempo de TV, capilaridade e, claro, trânsito institucional.
E ainda outro componente importante, nomes. Nos bastidores, por exemplo, surge a possibilidade de figuras como Milena Galvão ganharem espaço, especialmente dentro de uma composição que busca equilíbrio político e representatividade. Por outro lado, esse movimento pode reposicionar o PSDB no cenário. Antes cogitado na órbita da oposição, ligada ao ex-prefeito Álvaro Dias, o partido agora aparece como potencial aliado do governo, ou no mínimo, como uma força em disputa. Essa é uma engenharia política complexa em que ninguém quer fechar as portas cedo demais. E em eleição majoritária, quem amplia pontes antes costuma sair na frente. A dúvida que fica é, o PSDB ficará apenas na possibilidade ou uma vantagem real em meio a uma disputa dura que o PT enfrentará para dar continuidade ao seu projeto no Rio Grande do Norte? Cenas dos próximos capítulos. O governo do estado do Rio Grande do Norte dá um passo importante e ao mesmo tempo delicado na relação com o funcionalismo público. A gestão da governadora Fátima Bezerra começa já a implementar, em maio, uma política salarial permanente que promete mudar a lógica dos reajustes no estado. A proposta é simples no conceito, mas complexa na prática. Garantir reposição automática da inflação para servidores com base no IPCA, neste primeiro momento, em 4,26%. Na teoria, isso representa previsibilidade. O servidor passa a ter uma regra clara, sem depender de negociações anuais marcadas por tensão, pressão e incerteza. Para o governo, significa organizar melhor o planejamento, reduzir conflitos recorrentes com categorias e com grupos de pressão que existem no estado. Mas é aqui que entram os pontos de atenção. Essa política não garante aumento real, apenas reposição inflacionária. Ou seja, na prática, mantém o poder de compra, mas não amplia. E mais, o reajuste só acontece se houver espaço fiscal para isso. Existe uma trava e ela é clara. O crescimento da despesa com pessoal não pode ultrapassar 80% do aumento da receita corrente líquida. Traduzindo, se a arrecadação não acompanhar, o reajuste pode simplesmente não acontecer. Isso coloca o modelo numa posição interessante. Ele tenta equilibrar duas pressões históricas. De um lado, a valorização do servidor, do outro, a responsabilidade fiscal. É uma tentativa de institucionalizar o reajuste, tirando do campo político e levando para uma regra técnica. Mas a pergunta que fica é, isso vai funcionar em longo prazo? Em momentos de crescimento econômico, a tendência é que sim. Mas em cenários de crise, queda de arrecadação e instabilidade fiscal, o próprio mecanismo pode ser suspenso, o que abre espaço para insatisfação. No fim das contas, o governo cria um modelo que traz previsibilidade até o limite das contas públicas. E no Brasil, e especialmente nos estados, esse limite costuma ser testado com frequência. A política é inovadora, sem dúvida, mas seu verdadeiro teste não será agora, será quando o cenário econômico apertar. E no próximo bloco, vamos conversar com o deputado estadual e pré-candidato a vice-governador pelo MDB, ao lado de Alisson Bezerra, Hermano Moraes. Voltamos já. O programa Conexão, na sua temporada 2026, está de volta todo sábado, ao vivo às 14h20 da tarde, com gastronomia, entretenimento, entrevistas e muito mais. Eu estou esperando você. Compromisso assumido é compromisso marcado. A sua revista eletrônica, sábado, 14h20 da tarde. Olá, e agora eu recebo aqui no Além da Notícia o deputado estadual, pré-candidato a vice na chapa do ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, Hermano Moraes. Grande americano, grande potiguar e que vai bater um papo conosco aqui. Hermano, é um prazer tê-lo aqui no programa Além da Notícia. Bruno, o prazer é todo meu, muito honrado com o convite. E aqui fico à disposição para que nós possamos aqui discorrer, conversar, debater sobre o Rio Grande do Norte. Deputado, o senhor tem uma trajetória de um bom tempo no Legislativo estadual, já foi vereador em Natal e em 2012 enfrentou aquele primeiro desafio numa disputa majoritária em nível municipal. O que é que faz 14 anos depois o senhor almejar ocupar uma posição no Executivo,
ainda aqui como vice, numa disputa que promete ser muito difícil. O que é que mudou essa chavinha na sua cabeça para fazer essa transição? Olha, primeiro eu gosto do desafio e entendo que nesse momento eu posso ser mais útil ao povo do Rio Grande do Norte no executivo do que no legislativo, onde tenho acumulado experiência como vereador, foram 4 mandatos, agora exercendo o 4º mandato como deputado estadual. Mas a minha origem é na Caixa Econômica. Eu, além de formado em Direito pela UFRN, também me pós-graduei em Gestão Pública. Então, esse também é um caminho e é um espaço que me atrai. Então, eu tenho experiência administrativa também na Caixa Econômica, onde eu exerci várias funções administrativas. Auxiliar de escritório, escriturário, fui caixa, fui gerente de uma grande agência, e isso, somado a outras experiências, me fazem crer que eu posso ajudar também na futura gestão. Então, e gosto do desafio também. Política, para mim, é missão, e eu, convocado que fui de forma surpreendente, eu estava tratando do meu retorno ao MDB, meu partido de origem, e durante esse percurso e diante de fatos novos que aconteceram, me surgiu a oportunidade e o convite de compor a chapa como pré-candidato a vice-governador, na chapa do pré-candidato a governador, ex-prefeito Alisson Bezerra de Mossoró. Hermano, hoje, o senhor deputado estadual, como é que o senhor avalia, já que o deputado estadual tem essa função básica, principal de fiscalizar o executivo? Como é que o senhor avalia a gestão atual, a gestão do executivo pela governadora Fátima Bezerra? Olha, primeiro dizer que eu tenho um profundo respeito. Ela é uma mulher de fibra que tem se dedicado à política do Rio Grande do Norte, tendo sido já quase tudo, né, na política do Rio Grande do Norte. Fui deputada estadual, deputada federal, senadora, governadora de novo. A minha avaliação, na sua primeira gestão, ela não contou com o meu apoio. Eu votei em Carlos Eduardo, meu partido de então apoiou o Carlos Eduardo e nós estivemos em campos diferentes. Mas reconheci, ao longo do seu primeiro mandato, um esforço muito grande no sentido de reorganizar o Estado. E isso me levou a apoiá-la na sua reeleição. Eu confesso que avalio de forma mais positiva a sua primeira experiência. Na segunda, eu sei que foram tempos diferentes, mas depois de um esforço para reorganizar o Estado, atualizar a folha de pagamento, no primeiro mandato, eu imaginava um segundo governo, um segundo mandato, assim, mais produtivo, mais eficaz, o que, no meu entendimento, não ocorreu. Com isso, não estou deixando de reconhecer o seu esforço, mas o fato é que hoje o Estado tem, de uma forma muito drástica, reduzido a sua capacidade de investimento próprio, o que limita também até a atração de novos investimentos. Então, eu acredito que a governadora fez ou está fazendo tudo que estava ao seu alcance, alguns pontos positivos, outros nem tanto, outros que eu poderia identificar e considerar como negativo, como é o campo da educação. Campo da educação onde temos amargado uma avaliação muito negativa no desempenho, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, e isso preocupa, porque nós sabemos que a educação é a base de tudo, inclusive para que a gente possa almejar uma sociedade mais justa, com mais oportunidade para todos. A gente viu, o senhor está há quase 16 anos na Assembleia Legislativa, nesse papel de fiscalizador do Estado e das ações das gestões estaduais. O senhor consegue ver diferença, e aí o senhor passou por 3 governos, vamos colocar assim, Rosalba,
Robson e agora as duas gestões de Fátima, essa segunda que está nos últimos meses aí. O senhor consegue ver diferença entre essas gestões? Porque cada uma delas viveu tempos diferentes, mas a gente viu um aprofundamento de uma crise, principalmente do ponto de vista fiscal. O senhor consegue ver esforços diferentes ou não em relação a ações para contrapor? Por exemplo, a gente viu saques do fundo previdenciário nos dois governos que antecederam o da atual governadora. O senhor consegue identificar e pontuar, esse é diferente desse por isso e aquilo, ou o senhor vê todos eles como parte de um todo, de uma realidade muito difícil que o Rio Grande do Norte vive nos últimos anos? Retornando à sua pergunta inicial, sobre o que me levou a aceitar esse desafio, eu diria que eu acredito no Rio Grande do Norte, um estado potencialmente rico, mas que precisa experimentar um governo mais ousado, mais assertivo, para fazer de imediato já promover um reequilíbrio das contas públicas. Nós temos problemas seríssimos, né, de ordem financeira e fiscal. Nós temos um déficit que está posto no orçamento desse ano e já começamos o ano já com contingenciamento, frustração de receita, quer dizer, já no primeiro bimestre, identificado no primeiro bimestre, o que demonstra, né, que a situação merece todo o cuidado. A questão previdenciária, que não é de agora, é antiga, mas é uma situação que precisa ser enfrentada. Nós temos um déficit aí de pelo menos 150 milhões mês. Esses recursos poderiam estar vindo para investimento, mas estão sendo direcionados para os compromissos imediatos da Previdência. Então, nós temos um problema seríssimo, diminui o número de participantes, de contribuintes, e aumenta a cada dia o número de beneficiários. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Eu acho que faltou mais ousadia dos governos, nesse sentido, inclusive, do atual. Então, essa é uma questão que precisa ser enfrentada, porque, primeiro, em respeito ao servidor público, que hoje se preocupa com o seu futuro. Aqueles que já estão na aposentadoria, nós tivemos, no ano passado, momentos de aflição, porque veio aquele receio de talvez voltar a atrasar salário, né? Os aposentados pensionistas tiveram aí, acredito que uns 2 meses, com um pequeno atraso. Mas isso é uma questão estrutural. Então, eu defendo que essa questão seja resolvida, e isso não se resolve num passe de mágica, não. Isso aí tem medida de médio, longo, de curto, médio e longo prazo. E vai precisar de um amplo entendimento entre todos os poderes e também das instituições que têm orçamento próprio. Poderes conhecidos, executivo, judiciário, legislativo. Mas nós temos Tribunal de Contas, nós temos Ministério Público, temos Defensoria Pública, que tem orçamento próprio. Então tem que sentar todo mundo na mesa e equacionar esse problema de forma também a estabilizar a questão previdenciária. Eu diria que precisamos ousar mais pelo potencial que tem, até natural, no Rio Grande do Norte. Nós temos subsolo riquíssimo. Nós temos o tungstênio há muitos anos, nós temos petróleo, gás, temos um poço aí que está sendo descoberto no mar, o Mãe d'Água, que diz que pode triplicar a produção de petróleo, e que pode até trazer de volta a Petrobras a investir no Rio Grande do Norte. Mas com essas não é o caso do governo atual em nível federal, mas com esse processo que veio anteriormente de desinvestimento, é possível ter confiança de que isso pode acontecer, já que a gente tem, por exemplo, no cenário nacional, mais uma vez, uma polarização, e nessa polarização, um grupo que defende esse processo de desinvestimento e a privatização de tudo que é possível, especialmente no campo do petróleo, por exemplo, enquanto tem outro que aposta na atuação estatal para a exploração desse tipo de matéria-prima. Isso não cria uma insegurança, inclusive, para quem está disputando em nível estadual, pensar em como vai governar? Olha, eu acho que a solução pode ser híbrida.
o Estado, né, a Petrobras, que tem participação estatal, tem um papel fundamental e já fez muito pelo Rio Grande do Norte, e daqui também já levou muita riqueza. Mas tem a iniciativa privada que vem investindo agora, recuperando poços maduros, recuperando inclusive a produção do petróleo, o que deixou de ser feito pela Petrobras depois que descobriu petróleo em águas profundas, com um rendimento muito maior. Então, eu acredito que nós não podemos prescindir do capital privado, mas também não podemos descuidar, e com a expertise que tem a Petrobras, nós podemos evoluir muito. E temos outros exemplos, eu estava falando aqui de petróleo, gás e tungstênio, nós temos ouro sendo explorado em Guainovos, uma estrada vai ser desviada porque tem uma mina de ouro debaixo da estrada. Nós temos terras raras do Rio Grande do Norte que hoje é motivo até de receio de guerra mundial. Mas lá em Carnaúba dos Dantas nós temos já sendo instalado um canteiro de obras já para prospecção de tântalo, de nióbio, de lítio, minerais raros. Nós temos isso aqui também no Rio Grande do Norte. Nós temos energias renováveis e ainda esta semana eu tratei desse assunto na Assembleia, a questão das energias renováveis. O Rio Grande do Norte e o Nordeste têm liderado esse grande objetivo hoje da humanidade de gerar energia limpa. Nós temos energia eólica, energia solar. Na eólica somos primeiro, na solar temos já ocupado posições bem interessantes, mas aí falta infraestrutura. E aí o risco, como falou agora, como eu li poucos dias atrás, semana passada, no Valor Econômico, que é um periódico dos mais conceituados nacionalmente, que trata da questão econômica, mas uma preocupação com relação a investimentos dessas empresas no Nordeste por falta de algumas medidas. Linhas de transmissão, por exemplo. Há quanto tempo se fala? Isso é básico. Então, quem quer investir, ele quer vender energia depois. E cadê a linha de transmissão? Essa energia vai ficar retida? E por que não acontece? Por que o Nordeste não se une e faz valer a sua força e pede prioridade? Porque o Rio Grande do Norte é parte desse contexto. E se isso ia acontecer, que nós não desejamos, a retração desse investimento, ou a desistência, ou remanejamento para outras regiões, será o Nordeste novamente penalizado, mas o Rio Grande do Norte em especial. Então, eu tratei desse assunto, que teve repercussão, inclusive, num jornal local, matéria bastante interessante, demonstrando isso aí, além da questão regulatória, entre outros. Mas pode estar trazendo aí, se não tomadas as devidas providências, e urgentemente, e aí eu acho que a nossa classe política tem que se unir mais, estar acima até das questões partidárias ou político-teológicas, mas lutar pelo desenvolvimento do Estado e da região. Esse é um quesito que merece a atenção de toda a classe política e administrativa do Nordeste, que eu acho que é algo que deve unir todos os governadores do Nordeste, porque há esse risco, e seria um prejuízo muito grande. Mas temos outros investimentos aí na fruticultura, nós temos o comércio, serviço, o turismo, que precisa ainda ser melhor explorado, já tem gerado muito emprego, renda de forma direta e indireta, mas precisamos interiorizá-lo, sair apenas do aproveitamento das nossas belezas naturais nas praias, e uma bela costa aí de mais de 400 quilômetros, para levar também o turista, seja o brasileiro ou o estrangeiro, que vem nos visitar, para conhecer também as belezas naturais, a gastronomia, os costumes religiosos, a cultura do nosso povo. Então, esse é outro caminho que precisa. Por quê? Para enfrentar a questão previdenciária, para recuperar a capacidade de investimento, nós temos que aumentar a receita do Estado. Mas precisamos conter as despesas. A crítica que eu faço ao governo que se encerra, que conseguiu, num dado momento, em dificuldade,
até ampliar a sua capacidade de arrecadação, quando fez um ajuste do percentual do ICMS naquele momento para ficar no mesmo patamar de outros estados, não só do Nordeste, mas da Federação. Mas precisa conter também as despesas, equacionar, nós precisamos reorganizar, eu diria, a administração pública do nosso estado, com planejamento estratégico, para que a gente possa, aproveitando todas essas potencialidades, eu citei algumas aqui, nós colocarmos o Rio Grande do Norte num patamar diferente. Deputado, a gente vai para o intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco. O tempo que o senhor está na Assembleia tem acompanhado e vivido uma série de experiências distintas, mas agora foi convidado para um projeto bem maior, que é participar diretamente da administração do Estado. E eu queria que o senhor contasse para a gente como é que se deu esse processo. E se foi um convite, se foi um acordo justamente da sua saída do partido anterior no retorno para o MDB, mas o senhor vai responder isso no próximo bloco e a gente vai para um intervalo rápido e já voltamos nesse bate-papo com Hermano Moraes, que vai contar como foi que ele virou pré-candidato a vice-governador pelo MDB. O programa Conexão, na sua temporada de 2026, está de volta. Todo sábado, ao vivo, aqui, às 14h20 da tarde, estou esperando você. Com gastronomia, entrevista, entretenimento e muito mais. Estou esperando você. Compromisso assumido é compromisso marcado. A sua revista eletrônica, sábado, 14h20 da tarde. Estamos de volta com o programa Além da Notícia e eu continuo aqui essa conversa com o deputado e pré-candidato a vice-governador pelo MDB, Hermano Moraes. Deputado, eu perguntei no bloco anterior como é que aconteceu esse processo de integração nessa chapa que foi montada e que hoje tem dois pré-candidatos, Alisson Bezerra, que é o pré-candidato a governador, e o senhor vice nesta composição. Foi um convite, foi uma articulação feita pelo partido nesse seu retorno ao MDB, legenda que o senhor já integrou anteriormente por muitos anos. Como é que aconteceu? Olha, primeiro dizer da minha origem na política através do MDB. MDB que já foi também PMDB, voltou a ser MDB, mas que tem uma história na política do nosso país. Teve um papel muito importante na redemocratização, abrigando, militantes de diversos segmentos que lutaram por liberdade, por democracia. Então, o MDB sempre foi um partido que mereceu, desde a minha juventude, minha adolescência, o meu respeito e a minha admiração. Por isso, ingressei na política em 1992, na política partidária, candidato pelo MDB, me elegendo pela primeira vez vereador do Natal, depois foram mais 3 mandatos, 4 ao todo. Depois, a experiência na Assembleia Legislativa, depois de ter sido candidato a deputado federal, a pedido do MDB, inclusive, para ajudar, e tendo uma bela votação, ficando segundo suplente de deputado federal, eu resolvi, na eleição seguinte, depois de me reeleger vereador, ser candidato a deputado estadual. E aí, se eu for contabilizar, eu tive outras experiências partidárias, mas eu diria que a minha história na política está muito ligada ao MDB e a maioria dos 8 mandatos que detenho, que foram pela generosidade, obtidos pela generosidade do povo potiguar e com muito trabalho, com muita dedicação, porque sempre procurei honrar os meus compromissos e também fazer valer a minha presença na política, porque, na realidade, eu sou um trabalhador que me iniciei muito jovem na Caixa Econômica Federal,
fui presidente de associação da Caixa Econômica, fui integrante da Federação Nacional dos Bancários da Caixa. Isso terminou me trazendo para a política partidária. E aí, agora, mais recentemente, eu vinha conversando com o MDB, porque eu tinha sido sondado e convidado para compor uma chapa proporcional para deputado estadual, uma chapa que vinha sendo construída. Então, tivemos conversa e cheguei até a comentar, e isso tornou público essa possibilidade, e ao final, né, já se aproximando da janela partidária, que é quando nós temos, quem detém o mandato tem a oportunidade de fazer migração partidária, fazer uma nova ação partidária, então me decidi. Houve, nesse meio tempo aí, mudanças também na política estadual. Houve uma divergência do atual vice-governador, que é do MDB, Walter Alves, divergência do ponto de vista administrativo, que fez com que ele não assumisse o governo, que anunciou com antecedência. Foi no período em que eu já estava bem encaminhado. Eu quero lhe dizer que durante 3 meses solicitei audiência à governadora, com quem sempre eu tive uma relação muito franca, mas tentei, falei com o líder do governo, eu queria deixá-la atualizada, até porque eu havia comentado com ela sobre essa possibilidade, mas queria ter a oportunidade de conversar com ela sobre esse assunto, o que terminou não acontecendo. E aí surgiu uma mudança de percurso. Quando o senhor disse que acabou não acontecendo a conversa, quer dizer que o senhor pleiteou uma audiência, vamos colocar assim, por várias vezes, e não foi atendido. Não. Objetivamente não aconteceu. Não aconteceu. Acredito que a governadora com a agenda muito cheia, mas eu, por várias vezes, junto ao seu chefe do gabinete civil, depois estranhando a dificuldade de acesso, tratei com o Francisco PT, um colega muito querido. Isso teria contribuído, deputado, com o seu rompimento, porque o senhor era da base governista. Estive na base, exatamente, mas eu já percebi ali que também, talvez, a minha permanência não fosse o melhor caminho. Isso terminou também favorecendo a minha análise de que tinha que buscar um novo caminho partidário. Um dia que eu fui surpreendido, e aí já chegando aí ao final da resposta à sua pergunta, é que eu fui convidado pelo presidente do PMDB para mais uma conversa, onde me foi colocado, desta feita, a possibilidade de eu vindo para o MDB poder, no momento seguinte, ser indicado pelo partido para compor uma chapa majoritária dentro de um projeto que estava sendo esboçado com a candidatura do ex-prefeito de Mossoró, o jovem Alisson Bezerra. Então, houve esse convite. Mais uma vez, tentei falar, não consegui. No dia que tinha que tomar a posição, quando o atual vice-governador me ligou e disse, olha, eu vou ter uma conversa com a governadora hoje, eu quero só saber, você vai aceitar o desafio? Eu digo, eu aceito o desafio e vou tentar falar com a governadora agora para comunicá-la. Mais uma vez, eu tentei, não consegui, liguei para o chefe do gabinete civil, que me atendeu, comuniquei a ele, mas desejando, inclusive, ter uma conversa pessoal com a governadora. Eu acho que seria o correto, e era o que eu vinha tentando. Mas, diante do tempo que já se encerrava, eu pedi que ele transmitisse, e se me fosse dada a oportunidade, eu gostaria de ter uma conversa com a governadora. Ele disse, depois a assessoria vai entrar em contato com você, e essa conversa nunca foi marcada. Então, nem pude conversar antes, nem no desfecho da conversa. Mas o fato é que eu não me arrependo da decisão, porque acredito num momento novo para o Rio Grande do Norte. Eu sou a favor da alternância de poder. A governadora Fátima Bezerra, o governador, está governando por 8 anos, fez tudo o que estava a seu alcance, ainda restam alguns meses, mas
e nós precisamos fazer uma mudança de rota, nós precisamos oxigenar esse estado, ter um programa de governo que nós já começamos a construir, que é a RN do Futuro, vindo em todos os segmentos da sociedade, montar um secretariado técnico. E eu lhe pergunto, Hermano, qual seria o papel de Hermano Moraes Vice neste projeto? Obviamente, o vice ele tem aquela posição e que, a depender do governo, ela não tem uma função muito clara, né? A gente tem história de vices que ficaram eclipsados durante o mandato inteiro, outros que tiveram papel ativo. E qual seria o papel de Hermano nessa gestão? Numa eventual gestão, caso viesse a vencer. Por que eu pergunto isso? A gente percebe, por exemplo, que Walter Alves, que rompeu com a governadora politicamente, não assumiu, nem quis assumir, e sequer disputar o processo de reeleição ao governo ao qual ele teria direito. A gente percebeu que ao longo dos últimos 3 anos e alguns meses, não tinha muita química. Porque ele praticamente não aparecia nos eventos públicos com a governadora, em ações de inaugurações, nada do tipo. E aí eu pergunto, qual o papel que a Hermano teria numa gestão com Alisson Bezerra? Olha, eu já tive a oportunidade de conversar com a Alisson até quando, né, foi aventada a possibilidade de ser o seu companheiro de chapa, antes até de uma decisão. Eu me reportei aqui a um período de reflexão do dia da decisão, mas eu tive conversa com o Alisson, que foi meu colega deputado estadual. Sim. Na Assembleia passou 2 anos e aí já concorreu à Prefeitura de Mossoró, se elegeu, se reelegeu, termina agora muito bem avaliado, com 86% de aprovação popular. Eu disse para ele que o meu papel numa futura gestão, a começar da campanha, seria de proatividade. Eu quero colaborar. Eu tenho experiência administrativa. Eu sou formado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública pela UFRN. Na Caixa Econômica, que é uma boa escola, onde iniciei muito cedo. Passei no concurso com 19 anos, com 20 anos já estava trabalhando. Eu fui gerente, eu fui gestor de uma das maiores agências do Estado, onde pudemos realizar um grande trabalho, um trabalho em equipe, porque eu sou daqueles que acreditam que ninguém faz nada sozinho. Fizemos um trabalho de equipe e reerguemos uma agência que era a última colocada, deixando entre as primeiras. Então eu acredito na gestão, eu gosto da gestão e, às vezes, na experiência legislativa, que para mim foi muito rica também, 8 mandatos, né, onde eu ainda estou, mas agora já não mais na condição de pré-candidato à reeleição, não serei candidato a deputado, e sim, agora estou na condição de pré-candidato ao executivo, na condição de vice-governador. Então, às vezes, eu ficava um pouco frustrado em poder discutir, falar, até apontar alguma solução que eu entendia ser interessante para o Estado. Mas você não tem a condição de executar aquele projeto. Então, eu resolvi colocar o meu nome exatamente porque acredito e ouvi também do candidato, o pré-candidato ao governo, o seu desejo de ter ao seu lado alguém que possa ajudá-lo. Mas como vice, você vai ter condição de fazer isso? Eu espero ter. A minha pergunta é essa de forma objetiva. Vai ter voz? Porque a gente viu muitos vices que passaram e a gente só ouviu a voz no discurso de posse. Olha, eu espero que seja diferente. Nós sabemos que outros já passaram e tiveram pouca participação. Você citou o exemplo do atual vice-governador. Ele passou um bom período aí, quase que na invisibilidade, né? Isso. Eu não quero ser assim, eu quero colaborar da forma que puder. Se Alisson, governador, desejar que eu venha ocupar alguma função administrativa dentro do governo, participarei. Se ele quiser que eu o ajude supervisionando, com alguma missão especial, eu sou muito dedicado e gosto de estudar a questão do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, a partir das pequenas microempresas, que são os grandes geradores de emprego, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro, mas no Rio Grande do Norte ultrapassa 90% dos empregos.
Então, eu tenho uma relação muito forte com o setor produtivo. Eu vou ajudar da forma que ele orientar. Mas o que nós ficamos combinado é que eu participarei, ajudarei. De outra forma, eu não teria aceitado o convite. Então, estou aceitando exatamente porque estou acreditando que vou poder colaborar, ajudar com ideias, com muito trabalho, porque a missão vai ser muito árdua. Deputado, a pré-candidatura de Alisson Bezerra, ela largou com muita força e com uma vantagem relevante, segundo apontavam as pesquisas, nos meses que se começou, de fato, o início dessa pré-corrida eleitoral, né? E a gente percebe que ele manteve essa dianteira durante muito tempo, e 2 episódios aconteceram ao longo desse processo. Um deles é a Operação Medellín, que investiga contratos da saúde em Mossoró. O então prefeito foi, inclusive, alvo de busca e apreensão. Há um outro procedimento na Justiça, no Ministério Público Federal, que investiga superfaturamento de contratos em Mossoró. De alguma forma, essas duas situações podem criar um obstáculo para a manutenção do que até então parecia ser uma vantagem nessa pré-corrida eleitoral, ou o senhor acredita que não, que o que foi publicado é só aquilo e não deve passar disso? Olha, vamos aos fatos e vamos à história também. Das candidaturas postas, o único de origem realmente popular é o Alisson Bezerra. Esse jovem nasceu em casa de taipa, em chão de terra batida. Ele estudou em escola pública, chegou à universidade, ele se formou em engenharia civil, fez mestrado, passou em concurso público e se apresentou para a política, se elegendo deputado estadual. Depois, prefeito de Mossoró, com 2 anos de mandato, prefeito de Mossoró, enfrentando tradicionais e grandes estruturas na política desse importante município. Ele se reelege, ele ganhou a primeira eleição com 6.000 e pouco de diferença, se reelege com a maior votação já dada a um candidato na história de Mossoró. Termina o seu mandato com 86%. Fez um trabalho de descentralização administrativa. Passado isso aí, e ele já colocado como pré-candidato, surge esse trabalho de investigação em 9 municípios, a partir de uma empresa que teria vendido medicamentos, e ele também é alcançado por essa investigação, não é condenação. Vão à casa dele, nada encontram. No mesmo dia, ele grava dentro da sua casa um vídeo se colocando à disposição. No outro dia, ele dá entrevista coletiva, dizendo que não tem nada a temer e que quer a apuração dos fatos, chegando, inclusive, a pedir, através de seus advogados, inclusive, que esse processo se tornasse público. Então, ele está muito tranquilo com relação a isso aí. Agora, ele incomoda porque ele vem liderando e continua liderando todas as pesquisas de opinião. Nós temos pesquisa para todo gosto. Já a pesquisa que coloca ele atrás de um dos candidatos da oposição. Tem pesquisa para todo gosto. Mas eu estou me baseando nas que eu vi para consumo interno, para divulgação, ele continua liderando todas. E onde ele chega em lugares que ele ainda nem foi, que está visitando agora, todos os municípios começou a visitar, eu fui em alguns na sua companhia. E é impressionante como ele vem sendo bem recebido. Então ele vai crescer. Ele é um jovem, vai ter bastante tempo de televisão para apresentar suas ideias, acredita na gestão, fez diferente em Mossoró, porque Mossoró hoje é um município diferente, é um município que foi premiado há poucos dias pelo SEBRAE, pelo grande trabalho de geração de emprego e renda no setor rural, por exemplo. Hoje tem um êxodo ao contrário em Mossoró, enquanto nos diversos municípios do Rio Grande do país as pessoas procuram a área urbana, o pessoal da área urbana está indo para o setor rural. O que eu quero dizer é que ele tem um projeto muito interessante para o Rio Grande do Norte e é natural que ele esteja sendo fustigado, porque nenhum dos candidatos quer enfrentá-lo no possível segundo turno. Deputado, a gente está terminando o nosso programa, então eu vou fazer um Na Lata Express. O que é o Na Lata? Pergunta e resposta curtinha, tá? Qual é a prioridade do Rio Grande do Norte hoje?
primeiro se reorganizar administrativamente, promover a recuperação financeira e fiscal, cuidar da questão da previdência e criar condições para atrair investimento. Potencial nós temos. Quem é que não pode vencer em 2026? Quem é que não pode vencer? Todos podem vencer, mas que vença o melhor e que queira mudança para o Rio Grande do Norte. Ficou no muro, hein, deputado? Eu acredito em quem deve vencer. E eu tenho nome, é Alisson Bezerra. É quem tem ideias novas, disposição para o trabalho e a vontade enorme de promover o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Em tanto tempo de política, o que é que inspira o senhor na política? O que me inspira é atender os anseios e a necessidade de quem mais precisa. A política é um instrumento, às vezes mal falado, mas é que pode promover as mudanças em sociedade. Então, eu acredito na política, defendo a política. É verdade que nós nos deparamos com muitas situações que até deixam a população decepcionada, mas quem faz a boa política tem a oportunidade de mudar e mudar para melhor a vida das pessoas. Repito, a política deve ser direcionada para quem mais precisa. Assim, haveremos de construir um dia uma sociedade mais justa. É o que eu defendo na política. Eu estou na política partidária desde 92, honrando meus mandatos, mas pensando da mesma forma, trabalhando para quem precisa, de forma séria, honesta e acreditando que não só o Rio Grande do Norte, mas o Brasil tem jeito e tem todas as condições de se transformar na potência, onde sejam dadas oportunidade para muita gente que está lá embaixo, que tem dificuldade até de acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, se qualificar para poder almejar um lugar decente no mercado de trabalho. Então é isso, a política pode fazer isso, eu acredito nessa política. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco no Além da Notícia e muito obrigado a você que esteve conosco aqui ao longo desse bate-papo com Hermano Moraes, pré-candidato a vice-governador pelo MDB. Um grande abraço e até a próxima.